Olá, pessoal, estamos começando mais um Provocações Esportivas. O Geraldo já está dançando, feliz da vida, e hoje nós temos convidados, hein? Geraldo Nunes, tudo bem com você? Tudo bem, nós vamos receber hoje o Alberto Chamas. Ele foi seu professor, né, Norberto? É com muita emoção que eu recebo aqui o meu professor do curso extensivo de Rádio Jornalismo Esportivo. Tudo começou ali, né? Quando nós fizemos um curso muito importante. Tudo começou ali, meu Deus. Começou ali, foi culpa sua, Chamas. Aí, ó. Começou ali. Ele era um zigoto no esporte. Zigoto. Porque existe o homozigoto e o heterozigoto. O que ele é? Ele é homo? Eu acho que ele é homozigoto, né? Ele é homo. O importante é ser feliz, zigoto feliz, né? Exatamente. Então, é importante se assumir, Norberto. Puxa, Geraldo, legal saber que você foi um zigoto. Você puxava muito a orelha do Norberto na aula, ô Chamas? Não, ele sempre foi um bom aluno e o bacana é que foi um curso extracurricular, né? Então, quando você tem esse tipo de curso, há um interesse maior do aluno, porque ele não está lá como obrigação. Porque na faculdade é natural, você sai do prezinho, vai para o ensino fundamental, para o médio, e vai para a faculdade porque é o teu caminho. Você é jovem, não tem o que fazer, o pai faz. Vai prestar o quê? O que você vai ser quando crescer? E quando você vê, você está fazendo faculdade, né? Num curso de extensão, não. A pessoa fala, eu quero fazer aquilo, então pesquisa e vai, faz a inscrição, paga. Então tem um certo interesse e aproveita. Então era uma delícia dar aula nesse tipo de curso, porque todos os alunos estavam lá com muita vontade, com a ganância de aprender. E aí me motiva, entendeu? Porque a gente vai para ensinar e eu ia com tesão para ensinar porque eles queriam aprender. E uma coisa que é legal, por que eu falei que começou ali? Porque o curso nos permitia ter experiências no campo, na reportagem de campo. E aí Pensei que era jogando. Não, eu ainda não disciplinei futebol. Aí, o que aconteceu? Aliás, é o único curso de rádio que teve no Brasil que eu conseguia uma autorização da Federação Paulista e da ACESP para credenciar os alunos para entrarem no estádio, verem o dia a dia do jornalista, entrar, participar da coletiva de imprensa, ver o vestiário, não é? Exatamente. E o Cuca estava no São Paulo naquela época. Eu trabalhava na época na Rádio ABC, se não me falha a memória. Quem queria participar dos meus programas poderia. Era meu contrato com a rádio. Sim. Eu só trabalhei lá porque eles autorizavam os meus alunos a fazerem matérias no meu programa. Então era uma experiência, né, muito legal. Exatamente. Bom, e qual o objetivo da presença do Chamas aqui no nosso programa hoje, nessas provocações esportivas? Eu vim te pedir um dinheiro emprestado. Justo só veio para isso. Tá tão difícil, sabe? Não, me disseram que você é corintiano. Dos bons. É isso mesmo, você é corintiano. Não, na verdade, todos somos corintianos. É que alguns apenas desenvolveram nessa encarnação ou passadas. Outros ainda o farão. Então, agora você sabe que o Norberto é palmeirense e eu sou São Paulino. Quer dizer, somos adversários aqui, principais. Então, nós vamos nos provocar o tempo todo. Você acha que o Corinthians foi campeão mundial mesmo em 2000, sem disputar a Libertadores? Eu vou te explicar como é que foi. Aliás, na época que eu aprendi isso, e o Campeonato Mundial da FIFA de 2000, eu estava fazendo um curso de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, de gestão esportiva. E foi um rapaz lá, diretor-geral da Globo, e ele nos contou o que aconteceu, por que teve a participação do Corinthians e do Vasco. Permita falar rapidinho? Claro. FIFA, isso não é o Alberto Chamas que está falando, foi o diretor da Globo que me contou em aula, né? Então, tem outros colegas que ouviram. O que aconteceu? A FIFA comunicou que ia desenvolver o Campeonato Mundial de Clubes, né? E seria no Brasil o primeiro Campeonato Mundial. Isso foi em 98, né? Aliás, começo de 99, era maio de 99. O que acontece? Precisava desenvolver quem seria o representante da América do Sul e quem seria o representante do Brasil. Na época, o Campeonato Brasileiro terminava em dezembro, né? Era até antes do Natal, a final, né? Porque não era pontos corridos. E
eles tinham que resolver quem era o representante do Brasil antes, né? Na época, estava na fase final da Copa do Brasil. Então, pensou-se que pegaria-se o campeão da Copa do Brasil para representar o país sede. Como todo campeonato mundial, você sabe, você é um cara inteligente, a Alemanha foi sede da Copa do Mundo, a Alemanha não disputou eliminatórias da Copa do Mundo, a Espanha disputou a Copa do Mundo, a Espanha não disputou, o Brasil não participou das eliminatórias quando ele foi sede do Campeonato Mundial. Quando era o Campeonato Mundial foi no Japão, o time do Japão não participa. Tem o critério lá do campeão japonês, né? Então, o que acontece? Eles iam pegar o campeão da Copa do Brasil. Foi uma sugestão. Quem ficou na final da Copa do Brasil? Juventude e Botafogo. Aí eles falaram, Juventude e Botafogo não vai acrescentar. O Botafogo não tem lá uma torcida para, né, representar o Brasil no Mundial. Se for o Juventude campeão, então ferrou, né? Eles estão falando de marketing de grana, né? Não de futebol. E aí pensou-se no seguinte, como serão duas sedes, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, quem é o atual campeão brasileiro? Porque no meio do campeonato de 99 já tinha-se o campeão brasileiro de 98, que era o Corinthians. Quando falaram para a FIFA, olha, o Corinthians, o time de maior torcida em São Paulo, é o atual campeão brasileiro. Aí ele falou, então põe o Corinthians como sede, do representante do Brasil como país sede. E o Vasco? Fazer a final, quem representa a América do Sul? Estamos na final da Libertadores. Palmeiras e Nacional de Quito, Nacional da Colômbia. Deportivo Cali. Então, e eles ficaram com medo do Deportivo Cali ganhar do Palmeiras, porque a sede do Rio de Janeiro seria o Deportivo Cali, que não ia ter atrativo nenhum para o Rio de Janeiro. Aí eles falaram, tanto é verdade que tinha medo, que afinal foi nos pênaltis, né? Foi um jogo difícil. Então resolveram pegar, como pegaram o campeão de 98 do Campeonato Brasileiro, pegaram o campeão anterior da Libertadores, que era o Vasco. Falaram, o Vasco é um dos maiores clubes do Rio de Janeiro, fica a sede, essa que foi a sacanagem, entendeu? Isso está me cheirando a Copa Rio. O Corinthians... Porque agora, se a gente for discutir os critérios que levaram o Palmeiras e o Vasco à Copa Rio, vai ser mais ou menos isso que você está falando. Copa Rio então, foi o primeiro Palmeiras mundial. Para você é campeão mundial? O Palmeiras tem campeonato mundial em chamas. Depois você explica o que é Copa Rio. Mas o Palmeiras é campeão mundial, então. Claro. O Palmeiras tem mundial, né? O Corinthians foi bicampeão brasileiro. Ganhou 99. Mas o Palmeiras ganhou a Libertadores em 99. Oi? O Palmeiras ganhou a Libertadores em 99. Mas aí que traz, que eu vou complementar, se me permitir. O Corinthians carimbou o seu passaporte como bicampeão brasileiro, representando o time do Brasil. A sacanagem foi não colocarem o Palmeiras, deixarem o Vasco, que eu acho. E diz o cara na aula da GV que fizeram um acordo com o Mustafa dele ser o chefe da delegação brasileira para aceitar que ele foi brigar para colocar o Palmeiras. Ele aceitou o Vasco, em troca ele seria o chefe da delegação brasileira da Copa de 2002. E foi. O Vasco foi campeão de uma Libertadores aí também, naquela época? Foi 97, 98. 97 ou 98, não sei. 98. Então, aí puseram o Vasco, eu achei que era por causa dessa Libertadores. Mas é por aí eu pensei comigo, sacanearam com o Palmeiras, mas claro, é bom sacanear com o Palmeiras de vez em quando. Sacanearam o Palmeiras, concordo. Sacanearam o Palmeiras, então. Isso foi medo, porque sabe que tinha lá no banco de reservas Dom Felipe de Caxias. É isso mesmo. O Felipão? É claro. E que ia ganhar com a mão nas costas. Ele não ganhou a Copa 2002, é verdade. Ele estava num bom momento. Geraldo, o que acontece é o seguinte, a gente viu nos últimos tempos aí um envolvimento muito político também no esporte, né? E a gente viu essa retomada nos tempos para cá, a gente tem visto muito o Casagrande se posicionar, até aquela jogadora de vôlei, Carol Solberg, que acabou se manifestando politicamente, foi punida.
Isso é o que é importante a gente falar, e acho que é muito legal trazer vocês para falar um pouco sobre isso, é em relação à história desse envolvimento político com o esporte. E é impossível de você falar da história da política no esporte sem lembrar da democracia corintiana, sem lembrar do Sócrates e sem lembrar de outros nomes tão importantes que fizeram parte da história do futebol e desse envolvimento da política com o esporte. Então, por isso que eu queria que você falar um pouco com vocês sobre isso, e eu queria saber, hoje, é possível fazer algum tipo de relação? Chamas, você que vai falar um pouquinho sobre essa questão do Corinthians também, é possível fazer um pouquinho essa relação da história da democracia corintiana com o envolvimento político no esporte hoje? Olha, é muito diferente, porque por mais loucura que nós estejamos vivendo com esse governo, né, com a situação do país, nós vivíamos realmente numa ditadura onde pessoas foram torturadas, muitas pessoas desapareceram, até hoje não sabem onde estão seus corpos, morreram, né? Jornalistas morreram. Então, eu tive um chefe, que foi meu diretor na FIAM, o Rodolfo Konder, falecido, um gentleman, uma educação, uma pessoa doce. Trabalhei com ele. Então, nossa, eu tenho uma saudade do Rodolfo Konder, maluca. E o Rodolfo Konder contava como ele foi torturado. Inclusive, ele estava sentado, encapuzado, quando levaram Vladimir Herzog para uma salinha e ele ouvia os gritos do Vladimir Herzog sendo torturado, tanto é que saíram, viram que ele estava ouvindo, aumentaram o volume de um rádio que tinha ali, ele não ouvia os gritos do Vladimir Herzog. Inclusive, eu apresentava em palestras que eu levava ele para fazer, que eu o convidava, e eu sempre abria a palestra falando Rodolfo Konder, o homem que ouviu o silêncio da morte de Vladimir Herzog, porque ele viu que pararam os gritos e, no dia seguinte, o Exército comunicou que o Vladimir Herzog havia se suicidado. Né? Essa história a gente sabe. Ou até podemos comentar sobre isso outro dia. Então, é uma situação única e só poderia ter acontecido a democracia corintiana. É muito maluco a gente pensar que o Brasil, com todas as diretas e passeatas e carreatas e comícios que aconteceram pelo Brasil afora, né? Em todos os cantos do Brasil, até no exterior, de apoio à volta da democracia no Brasil. Mas, se tratando de esporte, eu não consigo imaginar isso acontecer em outro clube. Qual outro clube fez o mesmo movimento que o Corinthians fez? Nenhum. Nenhum. Igual ao Corinthians, não. Igual ao Corinthians, não. Por quê? Porque lá havia Sócrates brasileiro, lá havia Vladimir, que era um líder sindical, lá havia uma inteligência como Zenon, e lá havia uma irreverência e uma juventude querendo ocupar espaço, ganhar sua vida, de prazer, de vontade, de cidadania, como um Casagrande. E teve Adilson Monteiro Alves, né, que era um sociólogo. O Corinthians vinha... E a gente tem que lembrar do Corinthians como marca histórica. O Corinthians teve Alfredo Trindade, 16 anos, mandando dentro do clube. Depois, o Vadielu, 8 anos. E depois o Vicente Mateus, 16 anos, e a sua esposa, mais 2. Ou seja, um clube de ditadores. Né? Por mais falo, foi o melhor presidente, a melhor história não existe. É o cara que entra lá, faz o mandato e vai embora. Para mim, é o melhor que tem. Respeita a democracia, dá liberdade para todo mundo participar. Para mim, esse é o melhor. Né? Então, o Corinthians era um lugar que estava, um clube que estava na Série Prata, não vinha bem no ano de 80, e, de repente, o nosso Vicente Mateus Saudou, eu gostava do Mateus, não podia mais ser candidato pelo estatuto. Tentou dar um golpe lá, não deu. E aí chamou um laranjão, que seria o laranja dele, o Valdemar Pires, e ele vice. Quem ia mandar era o Mateus. Só que 3 meses depois de eleito, o Valdemar Pires se revoltou, brigou com o Mateus e assumiu o clube. E o clube, naquela situação de Série Prata, mal pra caramba, ele meio perdido o que ele ia fazer. O Orlando Monteiro Alves indicou o filho dele lá, que era um sociólogo, um cara pacato, bom de papo,
né? Talvez converse com o elenco e tal. Botou ele para tocar o futebol, ele chamou o grupo, falou: meu, estamos lascados, estamos numa situação complicada, vamos fazer um negócio diferente? Pô, era o que o Sócrates queria, era o que o Casagrande queria. Então, eles começaram a fazer reuniões, discutir, chamaram os jogadores todos, vamos contratar quem de técnico, qual o perfil do treinador. E aí começou o negócio, né? E o Juca Kfouri, que era amigo do Sócrates, comentando um dia com o Washington Oliveto, né? Falou: pô, parece que o Corinthians está numa toada lá de democracia, né? O Corinthians com uma democracia. E o Washington Oliveto, inteligente, sacou e bolou a democracia corintiana. E levou para os jogadores, eles adoraram a ideia, mas era uma coisa própria do Corinthians, né? Mas Geraldo, em relação aos outros clubes, mediante a isso, naquele período, os outros clubes, eles se posicionavam politicamente? Você tem recordações e tem Não, histórias assim? o posicionamento dos clubes era semelhante ao de hoje. Eles não se interferem muito na política, levam uma política própria. Agora, eu tenho assim um pensamento em relação a dirigente de clube que, se nós reclamamos dos políticos do Congresso Nacional, quanto mais desses políticos dos clubes, eles são piores do que os políticos lá oficiais, entendeu? Então, os clubes sempre fizeram um papel assim muito feio, no meu ponto de vista, em relação aos acontecimentos do país e do próprio esporte. Eles pensam unicamente no umbigo deles, são boleiros, pensam apenas nos resultados, da possibilidade de vitórias, de lucros. Eles não estão muito preocupados em ampliar horizontes, especialmente na questão política. Pelo que o Chambas falou, no Corinthians aconteceu algo realmente diferente, mas a democracia corintiana, ela teve um lado bom, porque, na verdade, o objetivo era se livrar de todo aquele entulho do passado. Vicente Mateus, o Vadielu, o Trindade, os nomes aí que ele citou. A democracia corintiana, mais ou menos, jogou tudo aquilo para fora. Foi um momento importante, só que o Corinthians voltou a ser um clube de boleiro. Hoje o Corinthians é um clube de boleiro. Eu não tenho dúvidas que foi uma grande jogada do André Sanches, passar a perna no Juvenal Juvencio, no São Paulo, tirar o Morumbi da Copa e construir a Arena de Itaquera. Foi uma grande jogada política, porque havia interesse também do Ricardo Teixeira em prejudicar o São Paulo, porque o Juvenal Juvencio sempre dava o contra nas decisões do Ricardo Teixeira, achando que o São Paulo era o soberano, achando que o São Paulo conquistava tudo. O posicionamento do Juvenal era muito assim de tentar fazer do São Paulo uma empresa. O que ele tentou, mudou os estatutos e acabou prejudicando o São Paulo. Hoje o São Paulo é muito abaixo do que o São Paulo sempre foi em outras épocas. Então, a política do esporte, mesmo a democracia corintiana, ela visou atender os objetivos do Corinthians. E depois, tudo aquilo acabou. Hoje o Corinthians é um clube igual aos outros, tentando sempre olhar coisas a favor dele. O lado bacana da democracia é que, como o próprio Sócrates falava, né, o Brasil era um país, na época, na década de 80, que não tinha essa juventude que tem hoje, juventude que faz universidade, não tinha as redes sociais, e a vida política dentro de uma ditadura, onde uma geração, desde a década de 60, aprendeu a ter medo de ver um guarda na rua. Eu nunca vou me esquecer, eu era garoto, eu saí de uma casa de um amigo meu, não lembro onde é que eu estava na Avenida Domingos de Moraes, e parei numa padaria lá para comer uma coxinha, coisa de gordo, né? Tomar uma Coca-Cola e comer uma coxinha. E parou um carro da rota. E os guardas desceram, e eu perguntei para eles quanto foi o jogo do Corinthians. E o guarda ficou me olhando e não respondia. Eu falei: desculpa, o senhor não sabe quanto é que foi? Ele falou: não, o senhor é a primeira. Ele falou: eu tinha uns 15 anos. Ele falou: você é a primeira pessoa que me pergunta uma coisa há meses. As pessoas têm medo de mim. Isso foi o período que a gente viveu.
E o Sócrates e Vladimir, Zenon, Casagrande, o Adilson, aproveitaram esse momento também para levar um pouco da cultura, da política, para abrir a cabeça do brasileiro trabalhador, do torcedor sofredor, que era sofredor por causa do seu time, mas começou a ver na camisa democracia, começou a ver na camisa vote dia 15, eleições. O Corinthians entrou na final de 82 com uma faixa, deixa eu ver se eu lembro, era na vitória ou na derrota, mas sempre com democracia, né? E uma coisa bacana, um espírito socialista, no sentido de, não socialista no sentido da política, mas de socializar. Eles resolveram pegar, por exemplo, na época, eu me lembro, o Corinthians ganhava um jogo, tinha o bicho, que era uma premiação que dava por vitória e por empate, né? Só ganhava o dinheiro quem jogou. Isso era de anos. Quem ganhava, só quem jogou. Por isso que era muito comum, se você ver videotapes da época, 46 minutos do segundo tempo entrava um jogador, o técnico, para o cara ganhar o bicho. Até né? Hoje tem isso, hein? De entrar jogadores aos últimos minutos aí. Então, mas o que acontece? O Corinthians, na época, a democracia corintiana estabeleceu que deveriam dividir o prêmio do bicho por empate de vitória para todo o elenco, para o motorista do ônibus, para o tio que arrumava o meião, para a tia que lavava as camisas, para o cozinheiro, para o massagista, todos ganhavam a grana também. E todos participavam, os jogadores participavam da decisão de viagens, de concentração. Aliás, tem um negócio que acho que você falou antes de começar o programa, né? O Sócrates era uma coisa para beneficiá-lo, né? Do jeito que ele era. Parece que no contrato do Sócrates, eles aboliram a concentração para os casados. Então, o casado não precisava concentrar, podia ficar em casa. Mas teve um período que o Sócrates era solteiro e ele não ia na concentração, mas estava no contrato dele. Então, nesse aspecto, eu falava, pô, por que não libera para todo mundo? Né? Mas era o Sócrates que tinha. Agora, tem um detalhe, eu nunca vou me esquecer, Geraldo. Eu encontrei o Sócrates numa ocasião e eu tinha conversado com a Taliba, que foi ponta-direita do Corinthians. Você conseguiu conversar com a Taliba? Porque ele era gago. Ele era gago. Teve uma conversa com ele de umas 2 horas, assim. Um cara maravilhoso. O Ataliba, eu vou te falar. 4 horas de reunião, aí o que ele falou? Ele foi campeão paulista pelo Santos, bicampeão no Corinthians, depois foi campeão no Sport Recife, se não me falha a memória. Ele fez muito gol no Corinthians quando jogava no Juventus. Fantástico, jogava pra caramba. Cansou de fazer gol no Corinthians. E era um bom jogador. O que aconteceu? O Ataliba virou para mim e falou, Chamas, se o Sócrates fosse profissional, porque eu via treinos do Corinthians, eu ia nos treinos, o Sócrates saía do treino, parava no Bar da Torre, que tem lá no Parque São Jorge, e tomava cerveja e fumando. Depois do treino, né? Comia lá um sanduíche de calabresa, que era maravilhoso, que tinha lá no Bar da Torre, a vinagrete, tomava cerveja, não era um atleta, né? Não tinha aquela preocupação. Eu já trabalhei com atletas como César Cielo, Mauro Mar, a gente sabe a preocupação que eles tinham com alimentação, com todos os cuidados e tal. O Sócrates não tinha. E aí eu perguntei para a Taliba, né? Se o Sócrates fosse um atleta, fosse um Raí, Corinthians ganharia Brasileiro, Libertadores? Ele falou, ganhava tudo, porque era um muito bom jogador, era um cara completamente diferenciado. E quando ele jogava bem, 7, 10 minutos que ele jogava, o time ia para... Porque tinha bons jogadores. Zenon, Casagrande, Juninho, Birubiru, era um time perfeito, né? E aí, um dia eu encontro no Bar Brahma, estou lá no Bar Brahma, vendo um show do Eduardo Duzec, maravilhoso, entra o Sócrates. Como já tinha parado de jogar há anos e tal. Eu falei, Sócrates, você permite ir no carro pegar um gravador, você me dá uma palhinha, 1 minutinho? Ele falou, claro. Aí eu fui lá e eu entrevistei e fiz essa pergunta ao Sócrates. E aí vai resumir bem o que você tinha me falado. Eu falei, Sócrates, se você fosse um profissional da bola, um atleta, o Corinthians teria ganho tudo? Ele ficou me olhando, botou a mão no meu ombro e falou, ganharia. Sem dúvida nenhuma ganharia. Eu não seria um homem feliz. Eu achei tão bonito aquilo que ele me falou e me deu uma lição de vida que a gente tem que pensar em ser feliz antes de querer resolver o problema do mundo, querer resolver o problema das coisas.
E ele, no Corinthians, dentro da democracia, ele era um cara feliz. Ele não estava preocupado com o resultado, com o futebol. Ele achava que aquele momento ele tinha que fazer aquilo e foi o que fez o Sócrates feliz. E a gente ver pessoas felizes é importante. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Chamas. Obrigado, Chamas. Valeu, Geraldo. Vai, Até. Corinthians! Ixi. Valeu, gente. Gente.